Antes de começar, eu gostaria de orar e agradecer ao Senhor por mais um dia, por Ele ter nos dado. E muitos hoje estão comemorando o Dia das Mães. Nós também. Porque mãe é todo dia, né? Mãe é todo dia. Todo dia ela levanta, todo dia ela tem seus afazeres, todo dia ela tem sua preocupação com os seus da casa, tendo filhos gerados ou não, sendo casadas ou não, ela pode ser mãe. Mãe de alguém. Mãe de uma criança, de um adolescente ou de um adulto. E hoje, em especial, eu quero pedir ao Senhor que console o coração de uma amiga, porque justo essa semana ela perdeu seu filho. Mas ela não é única. Teve muitas outras que perdeu também. Perdeu para as drogas, perdeu para a marginalidade, perdeu seu filho e hoje está chorando. Muitas estão se alegrando com seus filhos, vão se alegrar, vão almoçar, vão ser lembradas. Infelizmente, outras serão esquecidas. E eu queria pedir hoje a bênção do Senhor sobre as mulheres mães. Como eu disse, mãe que gera ou mãe que não gera. As mulheres, ela têm esse dom de Deus, de amar e de se doar. Vamos orar ao Senhor. Pai amado, nós te agradecemos nesse dia pelas nossas vidas. Obrigado por mais essa oportunidade que temos, Senhor, de podermos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós, a Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque estamos todos aqui juntos, reunidos, para ter uma comunhão dentro da Tua palavra. Obrigado, Senhor, por esse dia, Pai amado, que muitas de nós podem abraçar seus filhos. Obrigado. Obrigado pela graça, pela força que o Senhor dá àquelas, Pai, que infelizmente no dia de hoje estão tristes. Ou porque não são lembradas em nenhum dia do ano. E às vezes só são lembradas nesse dia, um único dia. Mas como falamos, o Dia das Mães é todos os dias. O Senhor diz em Efésios, Senhor, que nós devemos honrar os nossos pais, porque é um mandamento, é o primeiro mandamento com promessa para as nossas vidas. Que cada um de nós, Senhor, aprenda a honrar os seus pais, honrar suas mães, a não apenas em um único dia lembrar dela, mas em todos os dias do ano, lembrar das suas necessidades, lembrar que ela, Senhor, às vezes tudo que quer é só um abraço, um beijo. Tudo que ela quer é que fale um oi. Senhor, que nesse dia a Tua bênção ela se estenda, Senhor, não só aqui na igreja, mas também nos 4 cantos, Pai, onde há mulheres nesse momento ajoelhadas, clamando pelos seus filhos que estão presos. Mulheres, Senhor, que estão chorando porque há filhos internados, Pai, porque se envolveram em alguma situação, Senhor, que não era para ter ido ou sido feito aquilo. Mulheres, Pai, que perdeu seus filhos, Pai, tão novos. Que o Senhor venha consolar. Que o Senhor venha consolar os seus corações. Que o Senhor venha derramar uma bênção tal sobre a vida delas. Que elas sintam, Senhor, a alegria que vem de Ti, aquela que nenhum homem pode dar, nenhum ser humano pode dar, mas só o Senhor pode fazer transbordar dos seus corações. Eu quero pedir ao Senhor que abençoe aquelas que estão com seus filhos, Pai, nesse momento. Daquelas que estão começando, Senhor, esta lida, essa caminhada que não termina nunca, somente quando nós fechamos os olhos ou eles. Porque a nossa cabeça, a nossa mente, o coração está nos nossos filhos, Senhor. Porque é a extensão de nós. É a extensão de nós, Senhor. E nesse momento, Senhor, eu quero pedir que o Senhor venha, Pai, dar discernimento, sabedoria a essas mães e a mim também, Senhor, que sou mãe.
para levarmos os nossos filhos no caminho, Senhor, da verdade, no caminho em que eles devem andar, para termos, Senhor amado, palavras de sabedoria quando eles necessitam que falamos, Senhor. Senhor amado, eu quero te pedir nesta manhã que o Senhor, Pai, nos faça ver, Senhor, os nossos filhos como a herança que o Senhor nos deu e a responsabilidade nossa, Senhor, de cuidar, de orar, de clamar, de abençoar, Senhor amado. Cada uma, Senhor, das mulheres, Pai querido, nesse mundo, possa abrir os seus olhos e saber que o Senhor nos dá tudo o que precisamos para cuidarmos e criarmos nossos filhos. E ainda quando eles são grandes, Senhor, sermos ainda aquela que tem um colo, que tem, Senhor, uma palavra de sabedoria que vem de Ti. Porque o Senhor é poderoso, Pai. Cuida, Senhor, dessas mulheres. Cuida, Senhor amado, dessas mães. Cuida, Senhor amado, das mães, Senhor, que são aquelas que doam o seu coração ao outro, que olham para o outro como mães. Débora, Senhor, se levantou como mãe em Israel. E ela se colocou ali, Senhor amado, para guerrear, Senhor, a causa daquele, Senhor. Porque o Senhor assim colocou ela ali. O Senhor falou e ela obedeceu. Que nós mulheres, Senhor, nós tenhamos, Pai amado, em nosso coração o princípio da obediência a Ti. Para criarmos filhos, Senhor, também obedientes a Ti, Senhor amado. Tementes a Ti, Senhor querido. Oh Pai, quando vemos tanta violência nesse mundo, filhos matando mãe, desobedecendo, desonrando, como é triste, Senhor, porque essa não é a Tua vontade. Então que nesta hora, Pai, abençoa-nos, Senhor, nos abençoa e abençoa Suas filhas, Senhor amado. Traz, Senhor, a Tua luz, Senhor querido, aquelas que ainda não compreenderam que existe um Deus que mandou Seu Filho, que morreu por ela, por amor a ela, Senhor amado. Traz, salva, Senhor, essas mulheres, para que as gerações novas também elas sejam salvas, Senhor. Para que a gente veja uma geração levantada, uma geração, Senhor, que teme a Tua palavra, uma geração, Senhor amado, que está, Senhor, preocupado com as coisas Tuas, Senhor querido. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a obra, Senhor, que o inferno tem tentado tanto, Senhor, destruir, ela tem sido feito projetos, Senhor, malignos contra as mulheres, contra as mães. Seja, Senhor, aniquilado em nome do Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor é o Senhor das nossas vidas e todas as coisas pode. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amados. E vamos falar de pecado. Quem não tem sua mãe sabe a falta que ela faz. Por isso que, nós não temos o hábito mesmo de estar homenageando as mães, que a pessoa sempre diz, mãe é todo dia. Não adianta honrar apenas um dia, não adianta lembrar um dia. Precisamos lembrar todos os dias que fomos gerados por alguém. Amém? Amém. Bom, nós vamos para a nossa segunda aula. E a nossa segunda aula, ela trata dos pecados que impediram Canaã de entrar na sua terra prometida. O que impede de entrar na sua terra prometida? O que impede? E aí o que impede de entrar na sua terra prometida não é um privilégio da mulher, é um privilégio de todos. Porque a terra prometida, ela era uma promessa do Senhor. E, infelizmente, ainda, muitos de nós estão dando volta no deserto. E não têm entendido as provas que o Senhor tem colocado para você ser aprovado.
em Gênesis 12, 1. Amém? Gênesis 12, 1. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Deus chama Abraão e lhe faz promessas. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. 2. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abraão a Saraí, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã. E saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. Bom, isso teria motivado o longo êxodo dos hebreus, que teria durado muitas décadas, até que os descendentes de Abraão a alcançaram. Canaã passou, então, a ser por eles denominada terra de Israel. Comparada aos desertos circundantes, a terra de Canaã era uma terra de fartura, onde havia uvas e outras frutas, azeitonas e mel. Daí ter sido vista por Abraão como a terra prometida, onde corre leite e mel. É um lugar, para desfrutar da presença e das bênçãos de Deus. É isso que nós precisamos. Desfrutar das bênçãos do Senhor nas nossas vidas. Muitas vezes as pessoas imaginam que bênçãos sejam só materiais, mas não é. Quando acordamos com toda a nossa família dentro da nossa casa, é bênção. Quando temos um casamento, do qual batalhamos por ele, e estamos juntos, é bênção. É bênção quando você tem amigos ao redor de você. É bênção viver num país como nós vivemos, numa democracia, em que nós podemos falar a palavra de Deus a tempo e fora de tempo, aonde quisermos, nas praças, aonde for, você parar, abrir sua Bíblia, quiser falar ali a palavra, você pode. É bênção. É bênção quando o nosso salário ele chega no final do mês e nós conseguimos pagar as contas. É bênção também quando infelizmente não temos, mas o Senhor vem com a provisão dele. E ele diz que você, honrando ele no pouco, ele no muito vai te colocar. É bênção. Essa terra prometida, ela existe. E ela existe aqui. Precisamos começar a enxergar. O mundo, às vezes, ele nos traz coisas para fazer-nos ficarmos cegos. E não compreendermos as bênçãos do Senhor que Ele derrama todos os dias sobre nós. E Ele nos dá. Às vezes, uma palavrinha só é o bastante naquele dia. Para nos trazer a bênção do Senhor. Amém? Bom, o significado, Para nós, Canaã, a terra prometida simboliza um lugar real em que entramos pela fé em Jesus Cristo e por intermédio do poder do Espírito Santo. É um lugar onde vivemos pela fé, onde as promessas de Deus se cumprem e onde Deus derrama bênçãos abundantes sobre nós, que é o que eu estava falando agora. Amém? Mas o que será, então, o que impede a nossa terra, a nossa entrada na terra de Canaã? O que será que impede, então, de eu viver nessa terra de Canaã? 1 Coríntios 6, 10, 6 a 10. Um minutinho que eu estou me achando aqui.
E essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como algum deles, conforme está escrito. O povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como algum deles fizeram, e caíram num dia 23.000. E não tememos a Cristo, como algum deles também... Não tentemos, desculpa. E não tentemos a Cristo, como algum deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também algum deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figura, e estão escritas para aviso nosso, para quem já não chegar, desculpa que eu estou sem meu óculos, tá? Para quem já não chegados os fins dos séculos. Para quem já são chegados os fins dos séculos. Amém. Então, 5 pecados impediram Canaã os hebreus de Israel de entrar na sua Canaã. Vamos lá. Cobiça, imoralidade, pôr o Senhor à prova, idolatria e murmuração. Cobiça. Ela não pode ser que os nossos aqui não estejam na mesma ordem, tá? Mas estão os 5 pecados, tá bom? Cobiça no casamento. Desejar que seu casamento seja igual ao de um outro que aparentemente é um modelo de perfeição. E viveram felizes para sempre. Se nós fizéssemos uma enquete com os casais e víssemos as dificuldades e os conflitos, né, que cada um tem, né, e os jovens pudessem ver friamente isso, essa frase eles entenderiam. Não é tão verdadeira quanto isso. Idealizamos sempre as coisas. Mas dentro de um casamento, ele é o melhor lugar para aprendermos a sermos cristãos. Verdadeiramente. A cobiça, o que significa? Desejo desmedido pelo poder, dinheiro, bens materiais, glórias, etc., ambição, a cobiça, para acabar com algumas amizades. Obstinação, intensa para conseguir algo. Uma pessoa que ela tem o pecado da cobiça, ela costuma ser egocêntrica, pensando nela, naquilo que é para ela e a favor dela, sempre. E o maior perigo para uma mulher solteira é a ideia do príncipe encantado. Porque o príncipe encantado, ele existe no Contos de Fada. Viu, meninas? No Contos de Fada. O príncipe encantado, ele não é real. O príncipe que imaginamos ser encantado tem mau hálito, tem chulé, ronca, lembrado, o príncipe encantado tem palavras bem açucaradas quando namora, mas nem sempre é assim quando casa. Amor, é cheio de açúcar. A gente diz que quando estamos namorando, a lua não é redonda. Né? O príncipe encantado, não dá para viver somente lá na cabana de amor. Né? Príncipe encantado não chega com um bom cheirinho também, não. Trabalhar, tem que suar, trazer o alimento. Então, o príncipe encantado, ele não anda cheio daquela vestimenta, né? Com um cavalo branco. Né? Fica o quê, pastor? Fica saradão o tempo todo, né? A vida inteira. Assim como as mulheres têm o problema da gravidade, o homem também tem, gente. Então, o príncipe encantado, ele é a idealização das mulheres quando não são casadas.
Casou, a realidade vem com tudo. E casar-se tendo em mente o conceito de que se viverá um tipo de vida sempre fascinante e sem preocupações, é acalentar um mito. O mito é algo que inventam, mas não é verdadeiro. Não existe. Mito é lenda. Foi inventado, mas não existe. E aí nós vemos vários e vários jovens, né? Quero me casar, né? Namorar, casar. A hora que bater na porta as contas, né? Água, luz, aluguel ou prestação da casa própria, é o mercado que você vai todo mês aumenta e um tem que administrar uma coisa, outro tem que administrar outra, né? Porque a mulher também administra a sua casa. É necessário, administra o que vai comprar, administra o que vão se alimentar, do que vão se alimentar, né? Roupa, gente, vocês já viram que... Ó, mulherada, né? Deixa eu falar com a mulherada aqui. Roupa, eu não sei de onde ela sai, mas parece que elas brotam do chão, assim. Daqui a pouco... Você acabou de lavar a passada, o que aconteceu? Um monte. E aí a gente vê moças assim, mas eu não gosto de cozinhar. Detesto passar roupa. Odeio limpar a casa. Né? Mas quer casar? A não ser que o seu marido seja muito rico, você não fará nada dessas coisas. Só digo uma coisa. Até para mandar você precisa saber fazer. Porque se não souber fazer, não vai também ser uma boa patroa. Então é um mito. Viveram felizes para sempre, mulherada, é um mito. É uma mentira. E aí, nós temos 5 frases que as solteiras usam. Vê se vocês solteiras se identificam com elas. Frases que toda solteira acredita que é verdade e cobiça no casamento da vizinha. E essa cobiça, eu vou só colocar mais uma coisinha aqui. Isso é solteira. Mas, infelizmente, há mulheres que às vezes também pecam por isso. Casadas. Ainda tem algumas dúvidas, mas no fim, tudo vai dar certo. Só estou com algumas dúvidas aí, mas vai tudo resolver. A gente é apaixonado um com o outro, tudo resolve. Eu posso mudá-lo depois de nos casarmos. Eu já falei a semana passada que quem muda é o Espírito Santo de Deus. Porque nós podemos falar a vida toda. Aliás, eles também podem falar tudo o que quiser conosco, que a gente continua da mesma maneira. Se não entrar no coração e o Espírito Santo de Deus trabalhar em nós, não adianta. As palavras, nesse quesito, ela não tem poder. Precisa da comunicação. Comunicar-se, sim. Mas não dá para mudar uma pessoa. Só o Senhor muda. Eu não preciso completar os estudos, pois ficaremos casados para sempre e Ele irá me sustentar. Detalhe. Deveria ser assim. Né? E deve. Casar até que a morte separe. Só que vivemos hoje numa comunidade, nós vivemos numa sociedade onde a mulher ela precisa estudar. Ela precisa. Hoje, os homens eles não mais casam com as moças sem esperar que elas os ajudem na despesa de casa. Mas eu costumava ouvir o pastor de Seus, ele falava assim, você casa e a mulher tem um salário maior do que o do marido. E aí ela fica grávida, sai do trabalho, e quando vê a sua renda foi lá embaixo. Aí já não tem mais aquela renda que tinha. Conclusão, começam os conflitos dentro de casa, porque se há uma coisa que causa brigas, é dinheiro. Eu vou sempre estar com meu marido, tudo bonitinho, vou comprar isso, comprar aquilo, vai dar certo, os planos, né? Muitos planos, mas a realidade se torna outra quando não tem. É aí que realmente o casal experimenta se eles se amam mesmo. Mesmo. Há muitos casamentos que se acabam por causa das finanças.
Na maioria, né, pastor? Muitos conflitos. Então, o rapaz, quando ele casa, ele tem que pensar que a menina, em algum momento, ela pode parar de trabalhar, cuidar dos seus filhos. E por conta disso, muitas meninas pensam em casar-se e não estudar. Mas é preciso hoje estudar. Antigamente, não. Das nossas mães, para trás, nossos avós, não precisava. Mas nós precisamos estar atualizadas. Eu mesmo, quando eu não tinha ainda, não tinha formação acadêmica, não trabalhava fora, cuidava das minhas filhas, sempre foi um prazer. Sempre foi. Eu sempre disse que eu sempre fui uma dona de casa realizada. E olha que eu não ia no cabeleireiro toda semana, não tinha a unha feita toda semana, a roupa eu comprava de vez em quando, porque quando o Reginaldo era só ele trabalhando, então eu comprava as coisas para a Laura e a Isabela primeiro, depois eu pensava em mim. A minha sogra tem as máquinas dela, porque ela costura, então eu aprendi a colocar elástico na saia e saía costurando e fazia alguma coisa. Porque às vezes tem disso também, a mulher fala, não, mas eu vou ficar dentro de casa, eu vou ser dona de casa. Conversa um pouco com a irmã Ruth, você vai saber como é ser dona de casa. Há privações. Não é a mesma coisa de quando uma mulher sai para fora e ela trabalha, né? E vai lá e compra suas coisas, né? Muitas administram o seu dinheiro, lá em casa quem administra é o Reginaldo. Até o meu salário. E aí, essas mulheres, elas, por um tempo, ficam, só que aí quando elas começam a ver aquelas coisas, aquelas propagandas, aquelas liquidações, o sapato, a bolsa, a roupa, e não dá, e bate o desespero, deixa rapidinho o que está fazendo, vai trabalhar. Então, é necessário. Toda mulher ela tem que ser atualizada. E eu mesmo, quando eu não tinha, como eu falei, estudo, né, não tinha uma formação acadêmica, eu era uma pessoa atualizada, gostava de ouvir as notícias, conversava com as pessoas. Nunca foi problema para mim ser dona de casa. Eu sempre disse para o Reginaldo que era um privilégio cuidar das minhas filhas. E eu tive isso. Aí, quando eu quis trabalhar, fui ser diarista. Maravilhoso. Trabalhei com os irmãos, com os meus amigos, foi uma bênção, creio que eu também fui. E depois me formei. E quando o Reginaldo precisou, eu estava trabalhando e as minhas filhas estavam crescidas. E eu digo sempre, se elas não estão bem educadas e não é o que deveriam ser, a culpa é minha. Eu cuidei delas. Não posso responsabilizar a creche, não preciso responsabilizar ninguém. Sou eu mesma. Eu tive a responsabilidade com elas e até hoje, né? Mesmo trabalhando fora. Então, é necessário nós estudarmos. É preciso. Porque não sabemos o dia de amanhã. Em algum momento nós também vamos precisar ter isso. É bom, é importante, até mesmo para a nossa igreja. É importante. Para o reino do Senhor. Quarto, os homens são mais inteligentes que as mulheres. Não é verdade. Já existe estudo sobre isso. E as mulheres estão ali com os homens. O que acontece é que as mulheres querem competir com os homens. E aí que é o erro. Como nós já falamos, a mulher ela tem suas características dadas por Deus. E os homens também. Então, o que não deve haver? Competição. Mas dizer que uma mulher ela é menos competente do que um homem é mentira. Tanto que nós vimos que as mulheres estão ocupando aí vários lugares, né? Na sociedade, profissionalmente, inclusive na igreja. E elas têm capacidade, porque foi dada por Deus. A minha meta mais importante é me apaixonar e me casar. Ixi, dançou, filha. Por favor, faz isso não. Não seja essa a sua meta. A primeira meta de uma mulher, e se eu tivesse lá atrás o conhecimento que eu tenho hoje da palavra de Deus, seria me dedicar ao Senhor. Porque a solteira, ela só tem as coisas do Senhor. Olha que bênção. Elas não precisam se preocupar com a administração da casa, elas não precisam se preocupar com filhos, ela não precisa. Ela tem toda a liberdade para cuidar das coisas do Senhor. Olha que bênção. Estudar, viajar, conhecer outros lugares. Né?
andar com os amigos. As meninas mais novas, quando elas começam a namorar, a primeira coisa que deixa de lado é os amigos. Aí os amigos ficam, meu Deus, mas cadê? Está namorando. Tão jovem. Tem que esperar um pouco mais. E estudar. Porque se você casar também e estudar, é muito difícil. É muito difícil. Então, o tempo da mulher, o tempo dela estudar é exatamente quando ela está. Hoje, principalmente, estão começando as crianças no primeiro ano com 6 anos de idade, 5 para 6 anos de idade. Então, hoje eu estou vendo a Isabela mais a Laura fazendo faculdade. Elas são muito jovens. Nessa idade delas, meu Deus. Ainda estava terminando lá o colegial. E é isso mesmo. O casamento, ele não deve ser o que a menina mais almeja. Nós vamos ver isso adiante. Então, uma frase diz assim: se você não é feliz sendo solteira, não será feliz estando casada. Porque a realização nossa, ela não é o casamento. Mas, primeiramente, você tem uma satisfação no Senhor, uma identidade definida no Senhor. E aí, sim, o casamento, ele vai ser o complemento, ele vai ser aquilo que vai te completar. Mas não deve ser primordial. Porque, muitas vezes, você pensa só no casamento e esquece todo o resto. Tudo que vem junto com o casamento. E que se você não buscar a sabedoria de Deus, você pode muito bem destruir aquilo que você se uniu. Aí tem um conselho aqui para as mães, serve para mim também, tá? Eu ainda não cheguei nessa fase, mas serve para mim. Por favor, mãe, tá? Não pressione sua filha a se casar com quem você acha que é o homem certo para ela. Ore com ela, encoraje a estudar e ajude a se preparar para a vida. Ensine e estimule sua filha ou seu filho a procurar um homem ou mulher de bom caráter, pois ele existe. Existe esse homem, mas precisa que os pais estejam atentos. Eu sempre digo lá em casa que quando chegar o abençoado lá, primeiro que ele precisa gostar de mim, né? Eu vou ser sogra, gente. Eu precisa gostar, eu vou ouvir todas aquelas piadas de sogra. Vou ser eu. Aí precisa chegar lá em casa e gostar de mim e do Reginaldo. Desses dois tontos aqui, tem que gostar. E muita conversa. Há poder nas palavras. Com certeza, por isso que eu sempre falo. O Rê sempre brincou lá em casa que as minhas só namorariam depois dos 18, já passou. E eu digo, né, vai sentar, vamos conversar. Vai ter essa de ficar só longe, não. Não. A sogra realmente vai ser sogra, vai estar de olho. Um dia falaram assim, mas você é controladora? Eu acho que não, mas eu quero estar de olho, eu quero saber exatamente, né? Que às vezes vem uma imitação tão, né? Você pensa que aquela imitação é boa, mas não é, não. Então, tem que estar de olho. Eu glorifico a Deus e já compartilhei isso, né? Já várias vezes, até nas aulas mesmo do Mulher Única. Eu glorifico a Deus que as minhas filhas, elas pedem conselhos. E quando um rapaz quer sair com elas, posso, né, falar, né? E quando um rapaz quer sair com elas chegam em mim e falam, mãe, o que você acha? Aí, um dia, teve um bonitinho lá, né? Aí eu falei assim, olha, eu acho... Não, é você ver, não é eu achar. Como que é? Porque uma das primeiras coisas que precisamos prestar atenção, meninas, esse rapaz é de Deus. E não estou falando de Deus frequentando aqui a igreja, sentando no banco e vindo, levantando a mão, adorando a Deus. Não. O proceder dele, o coração dele, ele anseia pelo Senhor? É trabalhador? Isso faz muita diferença.
Estuda? Tem sonhos? Corre atrás dos seus sonhos? Hã? Tem profissão? A casa própria, o pastor Disseu vive dizendo. Faz uma diferença mesmo, gente, a casa própria. Hã? Um apartamento. Mas, só quero dizer algo. Que vocês, meninas, precisam estar perguntando se é isso. Lembra, eu falei semana passada, são as conversas importantes, que a gente não dá muita importância, mas que ela vai fazer toda a diferença lá na frente. Imagine uma moça que quer casar-se, e ela quer ser missionária, e o rapaz, ele quer ser só pastor, ele quer ser pastor. Só aqui, não quer ser missões. Missões não quer sair do lugar que ele está. Mas pastor também faz missões. Um rapaz que a menina, ela quer estar dentro da obra do Senhor, mas ele não quer. Como lida com isso? Então, tudo isso tem que pensar. Né? Solteiras, meninas lindas. Então, nós mães temos que estar com os nossos olhos abertos, esse e aquele que o Senhor nos deu, da sensibilidade. Viu, mães? Amém? Amém. Vamos lá. Vamos para aquele que mais não fazemos. Vamos ver. Murmuração no casamento. Imagina, isso não existe aqui. Murmuração, rumor de teor maledicente, falatório em que há depreciação. Qual membro do nosso corpo nos leva a murmurar? Você vai ganhar um doce se descobrir. É quem? Vamos ver. Tiago 3, de 5 a 10. Ai, Jesus. 3, de 5 a 10. Eu estou sem meu óculos. Bom. Assim também, a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede, com um grande bosque, um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras, como de aves, tanto de répteis, como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Amém? Terrível. Terrível. Em Judas 1,16. Está escrito assim. Se vocês quiserem, vocês vão anotando, ou vou só lendo aqui, tá bom? Estes são murmuradores queixosos de sua sorte, andando segundo as suas concupiscências e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Êxodo 16, 3. E os filhos de Israel disseram-lhes, quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor. Eu vou ler rapidinho para mim poder acelerar um pouco, tá? Na terra do Egito. Quando estamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, por que nos tendes tirado para esse deserto para matardes de fome a toda essa multidão? Filipenses 2,14 diz, fazei todas as coisas sem murmurações e nem contendas. Lamentações 3,39. De que se queixa, pois, o homem vivente? Queixa-se cada um dos seus pecados. Será que a mulher murmura? Será que a mulher murmura? Não, né? Tem uma oração das mulheres. Vou ler para vocês.
Querido Deus, até agora o meu dia foi bem. Não fiz fofoca, não perdi a paciência, não fui gananciosa, sarcástica, rabugenta, chata e nem irônica. Não reclamei, não praguejei, não gritei, nem tive ataques de ciúmes. Não comi chocolate. Também não fiz débitos em meu cartão de crédito e não dei cheques parcelados. Mas estou para levantar da cama a qualquer minuto. E aí sim, vou precisar realmente de sua ajuda. Amém. Mulher é fogo. Ô, bichinho complicado. Exemplos de murmuração no casamento que traz marcas. Dos homens. Queixar da vida. Achar erro em outro. Espalhar boato. Das mulheres. Maledicência. Crítica. Julgamento. Reclamação. Fofoca. Complicado, hein? E no significado das palavras, né, o significado das palavras em maledicência diz: ato ou aptidão para falar mal dos outros, cuja intenção é denegrir, difamar, difamação, desculpa. Fala injuriosa ou maldosa, comentário cheio de maledicência. Crítica, arte de julgar e censurar. Não é nada disso. Julgamento, ato ou efeito de julgar, opinião, juízo, apreciação, reclamação, ação ou efeito de reclamar, protestar ou se queixar a respeito de algumas coisas ou pessoa. Fofoca é falar mal de alguém, boato, mexerico, intriga. Um dos maiores comentários que nós ouvimos quando está fofocando. Comentei. Eu estava ouvindo uma pregação de uma neurocientista essa semana, e ela disse que o ser humano tem necessidade de fofocar. Aí os homens falam assim, isso é coisa de mulher. Tá, vai na roda dos homens quando eles estão falando sobre futebol. É? Você tinha falado para mim, inclusive, que os homens pecam muito, né, Nádia? Fala aqui. Graça e paz. Nos nossos estudos e tal, das aulas de mulher única, os homens também pecam nessa área da fofoca. É só você, meio-dia, mulher, se você tem dúvida, coloque lá no canal, que é o que a Lucy está falando, de esportes. Eles não falam necessariamente se fez um gol, se fez uma falta. Eles vão falar da vida do jogador, do treinador. Pode ver, analise. E agora tem até mulher comentarista, que isso é minha opinião, ela, não é o lugar delas ali, mas é a opinião da Nádia. É um lugar para homens. E podem ver que em roda de homens eles estão fofocando nesse sentido. Mas falam, não, isso não é fofoca. Claro que é. Fofoca, gente, é roubo da identidade. Porque quando eu estou fofocando, eu estou tirando, roubando da pessoa a dignidade dela. Ela não está ali para se defender. Quando eu falo mal de alguém, eu estou roubando. E isso é pecado. Está incluso na murmuração e nos 5 pecados que nos impedem de entrar na Canaã, na terra prometida. Então, né? Os homens não estão isentos disso também, não. Tá, não. E a maledicência é terrível. Né? Falar mal do outro. Causar intrigas. Aí a pessoa fala assim, mas eu tive uma boa intenção, o inferno está cheio dele. Cheio de boa intenção. Uma pessoa muito crítica, ela diz assim, mas eu sou uma pessoa muito verdadeira. Eu conto tudo, falo tudo, porque eu gosto da verdade. Vai falar a verdade para ela, para você ver onde você vai parar. Seja sincero. Vai ver o que acontece. Pessoas muito críticas não gostam de ouvir verdades. Julgadores, julgamento, né? Julga tudo e todos. Tudo. Nada passa despercebido naquele que tem o hábito de julgar. Julga como você fala, julga como você faz, julga, né? Capaz de dormir julgando o sonho que teve.
São maus hábitos que se tornam pecados. A reclamação. A reclamação, ela é algo bem corriqueiro, né? Ou só eu sou assim? Ninguém é, né? Está todo mundo isento disso. Que às vezes nós reclamamos. Lá em casa eu reclamo direto, a toalha que fica no lugar, as coisas que estão bagunçadas. E aí eu já sou lembrada, mas você também deixou, você também foi ali. Já sou lembrada rapidinho. O que eu fiz? Levantamos de manhã. Tá lindo o sol. Tá que lindo. Nossa, que calor, que horror. Eu vou ter que sair nesse calor aqui, ainda vou ter que trabalhar. Aí está chovendo. Aqui, como é que eu vou chegar no trabalho hoje? Vou chegar toda molhada, que chuva. Por que não para a chuva? Mas aí não tem água. Né? Nós passamos um momento assim, um ano retrasado. Né? Foi ano retrasado? E nós passamos com a falta d'água. Tem que chover, porque como é que vai ser? Daqui a pouco não tem água para nós bebermos. Né? O rio está secando, a represa está secando. Então, nós reclamamos de coisas simples. Quer ver uma coisa? A pessoa, ela fica reclamando porque está sem trabalho. Não tem trabalho. Isso serve para as mulheres e os homens. Não tem trabalho, está procurando, vai lá, manda currículo, faz entrevista, passa pelo processo e aí entra. Entrou. Começou a trabalhar. Aí começa. Mas o meu chefe ele é muito ruim, porque ele não me deixa sair no horário. Porque tem muito trabalho para me fazer. Será que eu estou ganhando o que eu mereço? Reclama da cadeira, reclama do computador, reclama de tudo. Esse computador está muito lento, ele não anda logo. Por que você não anda logo? Vai! Às vezes eu fico assim. Calma, ele não vai obedecer você. Certa vez, quando eu estava na faculdade, eu tinha que entregar um trabalho. E eu estava começando a mexer com o computador. Não tinha muita... Ainda continuo, tá? Não tenho muito ainda, não. E eu lembro que eu levantei de manhã e eu tinha que finalizar o trabalho. E o Reginaldo dormindo, o computador ficava no quarto. E eu estava lá digitando. Só que aí, na hora de imprimir... Era de imprimir, né, Rê? Não ia. E eu mandava o comando e não ia. Eu, de novo, não ia. E eu tinha que ir para a faculdade. Mas por que eu não tinha imprimido aquilo de noite? Imprimi logo de manhã. E não ia. Aí eu falei para o Reginaldo, eu não estou conseguindo imprimir esse trabalho. E eu tenho que levar ele. Está feito, eu preciso... Calma, Luci, você vai, coloca aí. Ele não queria levantar e também não queria, né, ir lá resolver. Aí ele falava, olha, Luci, você tem que fazer isso. Eu falei, mas eu não estou achando. Aonde é que tem que apertar aqui? E foi me dando nervoso. Gente, o que eu vou falar, olha, vocês vão dar risada. Mas eu fiz igual criança de 4 anos. Eu sapateei. Eu detesto ficar digitando isso, que eu não gosto de computador e você não vai levantar. Por que você não levanta e não vem isso aqui para mim, que eu estou desesperada? Eu tenho que... Aí não teve jeito, ele levantou. Eu fiquei muito nervosa, porque eu não conseguia imprimir aquilo. Eu tinha que levar. Não, só eu também faço cena assim, né? Ninguém nunca fez nada assim, não, né? Só eu. Ninguém nunca fez, né, pastor? Só eu fiz. E aí, nervosa, aí o Reginaldo foi lá, arrumou lá, imprimiu. Aí ele virou para mim e falou, então, você precisava, né, aprender mais a mexer com o computador. Por que você não olha? Eu falei, isso é coisa sua, não é minha, não. Mas na hora que eu precisei, tive que pedir socorro. Então, a gente é muito reclamão. Muito, muito, muito. E aí deveríamos ter o domínio próprio, né? Deveria ter o fruto do Espírito, domínio próprio. Toda mulher busca isso. Algumas já têm. Né? Mas uma boa parte, como eu, está caminhando. Ainda estou no processo, confesso. E a fofoca. A fofoca é a pior. Porque a fofoca do pecado da murmuração, ela vai causar inimizade. Fofoca separa casamentos.
Fofoca racha amizades. Fofoca, ela traz um mal-estar que, se você não tomar cuidado, ela começa pequenininha. Sabe as raposinhas? Elas entram, né? Pequenininhas, e ela vai crescendo, crescendo, crescendo. E quando você vê, você não sabe aonde começou. É o telefone sem fio. Por conta do comentário. Por isso que, muitas vezes, né, quando você chama umas irmãs para estar no círculo de oração, elas têm desconfiança, principalmente as mais velhas. Elas têm desconfiança. Porque, muitas vezes, em círculo de oração diz, sabe a Honorina? Eu preciso pedir a vocês que orem pela Honorina. Sabe por quê? Olha, porque a Honorina, ela disse que ela não... Ó, gente, exemplo, tá? Por favor. Ela está frequentando bares e ela não consegue, ela está bebendo, exemplo. E a gente precisa orar para ela deixar o vício da bebida. Aí, a Néia fala assim, é mesmo? Meu Deus, a Honorina? Sério? Mas ela está lá no banco toda semana, ela louva, ela levanta. Ela tem esse vício. Misericórdia. E aí, ela chega no pastor também e fala, pastor, olha, isso, não fala nada não, vamos orar. Vamos orar, mas a Honorina está em pecado. Tá? Às vezes não fala nem pecado, né? Fala só do que acometeu ela. Aí vou usar o Senhor. Se eu chegar lá no outro, também conta lá para o outro. E assim vai indo. É o círculo da boa vontade. É o círculo da fofoca. Isso mesmo. Tenho aprendido no Mulher Única, muito, gente. Que as coisas que nós pedimos ajuda a outros. Inclusive, a semana passada eu tinha falado, né, de sempre procurarmos mulheres mais velhas para nos aconselharmos, para termos experiências, né? Nós vamos falar da mulher madura. Só que a mulher, ela precisa ter exemplo para você estar procurando ela. Você precisa prestar atenção. Como é essa mulher? Ela fala da vida dos outros? Não serve. Não serve. Não tem exemplo para... Não serve. Então, não é porque é jovem, ou é mais velha, ou de idade, que nós deveríamos ser assim mesmo. Eu já estou com 47 anos, já me encontro uma coroa, como dizem os outros, né? Tenho que ter exemplo, eu tenho que ser exemplo. E tenho que buscar ser exemplo. Para poder ser bênção na vida das mulheres. E cada mulher, ela tem que ser bênção na vida das outras. Então, buscar o conselho de mulheres mais velhas, tem que também você estar vendo. Esta mulher, ela tem uma procedência que é abençoada, que ela guarda para si. Irrepreensível. Tem algo também que a gente comenta no curso, que é exatamente a questão de não achar que o pecado da irmã, no caso, é um pecadão. Porque para Deus não existe tamanho de pecado. E aquela condição que a irmã está, poderia ser você. Então, nosso problema também é a questão do julgamento. Então, a gente entra na questão de já julgar, sentenciar e já matar. Só que a gente se esquece que o diabo também anda em derredor de mim e de você. Então, a gente tem sempre que entender que nós estamos numa caminhada de salvação. Nós estamos crescendo no Senhor. Alguns vão errar mais, outros vão errar menos, mas todos erram. E no Mulher Única a gente coloca muito isso, que todas nós estamos ali em treinamento, em construção. Então, naquele momento, todas começam a entender o pecado, o problema da outra, porque poderia ser você. Ninguém está isento de passar por nada nesse mundo, gente. Se você acha que, não, comigo isso nunca vai acontecer, pode ser com você.
Então, a gente tem sempre que ter misericórdia das pessoas quando nós vamos orar. E, se essa pessoa foi falar com você, foi com você. Então, ore você com o Espírito Santo, porque quem faz a obra é o Senhor. Não vai ser a pessoa que está te ouvindo. Ela está ali te oferecendo um ombro amigo. Ore com ela, ela precisa. Nós somos, né, pele. Mas é o Espírito Santo que vai fazer. Então, não descubra a irmã e nem ache, como a Lu falou, que pecado é esse? Porque todo mundo tem um melhor amigo, né? É verdade. O Senhor, Ele, quando nos perdoa, Ele manda os nossos pecados para o sangue do Cordeiro e Ele manda para o lago do esquecimento. Ó, esquece. Esqueceu. Você se arrependeu. Você está purificado pelo Senhor, pelo sangue de Cristo. Então, não tem que lembrar. Né? Então, aquilo que trazem a nós, morre em nós. Temos que aprender a sermos fiéis a quem nos procura. Termos compreensão da falha do outro. Eu posso não ter falha naquela área, mas como eu posso ter em outra, várias. Então, estamos nos aperfeiçoando. Nós somos perfeitos no sangue de Cristo. Perfeitos. Mas somos cheios de falhas, que precisamos estar sempre buscando, na vontade do Senhor, nos aperfeiçoar para chegar aonde Ele nos quer. Amém? Por o Senhor à prova. Chegou a palavra mais linda que toda mulher ama, inclusive eu. Submissão. Por o Senhor à prova. Infelizmente, insubmissão é você saber o princípio, que é a obediência, de se submeter e não fazer. E tudo aquilo que nós sabemos que é um princípio de Deus, quando não fazemos, pecamos. Estamos pondo Deus à prova. E é o pecado que nos impede de entrar em nossa Canaã, um deles. Já passamos pela cobiça, pela murmuração e agora pôr o Senhor à prova. Aliás, você viu as fotos, né? Quando a Nádia mostrou, você mostrou, né, Nádia? A mulher, né? Eu achei muito hilária essa mulher. Tem que cortar a língua. Algumas mulheres põem o Senhor à prova quando não se submete ao seu marido. Conceito de submissão. Ato ou efeito de se submeter. Obediência voluntária. Sujeição. Submissão perfeita. Humildade, humilhação, passividade, subserviência. Submissão voluntária a alguém. É se submeter. A submissão, ela é um plano de Deus. Efésios 3:16. Vamos falar todo mundo junto? Desculpa. Em Gênesis. Pode. A Lucy está tensa, diz a Nádia. É uma bênção. Vamos lá. Gênesis 3:16. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Em Efésios 5, 21 e 22. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos ao vosso marido como ao Senhor. Eu não vou ler o do homem, tá? Só até aqui. No Antigo Testamento, submissão faz parte da consequência da maldição sobre as mulheres. Tá? Agora, olhemos lá,
até o 28. Vamos lá. Não, tem mais a outra partezinha aqui, né? Vamos lá. (5, 21, 28). No 23, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e assim mesma se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim, devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. E no 29, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. E nós ouvimos já tantas e tantas, né, ministrações sobre submissão. Submissão é algo que eu tive que sempre me colocar para obedecer ao Senhor. Porque a submissão, se nós formos aqui, a submissão feminina é o amor masculino, e o amor masculino deve ser no Senhor. A submissão é o amor, e o amor são dedicados primeiramente ao Senhor. Ambos são para honrar ao Senhor. E por isso que o casamento é mais que um contrato entre duas pessoas. Na verdade, é um espelho entre Cristo e a igreja. Casais têm problemas porque maridos e esposas não entendem esse princípio. Submissão é o método de Deus para revelar a sua glória no processo de restauração. E eu fui criada dentro de um lar de uma mãe insubmissa, independente, dona do nariz dela, mesmo casada 2 vezes, ela sempre dirigiu todas as coisas. Minha mãe nunca se deixou conduzir. Nunca. E eu fui criada assim. E aquilo que eu mais detestava quando eu era solteira foi exatamente o que eu pratiquei quando casada. E hoje ainda eu preciso lembrar. Eu preciso me submeter. Porque o primeiro princípio é obedecer a Deus. A primeira vez que eu tive essa aula, eu falo sempre, né, no Mulher Única, eu sempre compartilho com elas, que a primeira vez que eu tive aula sobre submissão, eu briguei com a facilitadora quase. Eu não sou, não, imagina. Eu não mando meu marido. Que é isso? Não, você é insubmissa, sim. Eu fui falando com ela as coisas que aconteciam, e ela, sim, você é. Não, eu não sou, não. Acontece que meu marido deixa para mim, então eu faço. Mas você está errada. E foi uma semana de muito conflito. E eu passei a deixar mais as coisas. Hoje ainda, Reginaldo ainda tem as suas dificuldades ainda. Porque, gente, o tendão de Aquiles, lugar frágil, todos nós temos. Ah, eu não sofro desse aqui, mas sofre do outro. Ah, mas eu não tenho esse problema, mas você tem o outro. E aí o diabo sempre tem uma situação e a sua carne também, tá? Porque, como eu disse, não é sempre o diabo, não. Tem você também. E você deixa. E você se deixa, infelizmente, ser usada. E dá razão. Então, eu controlava tudo. Tudo eu controlava. E a palavra diz que a mulher é o vaso mais frágil. Então, até hoje eu me coloco, e das vezes eu vejo que estou excedendo, eu preciso retroceder. Né? Diz o Regeu, vocês são tensas, né? Mulher é tensa. É tensa mesmo, mulher é tensa. Às vezes mulher não fala nada, mas está implodindo por dentro. Se pudesse ver, estava um vulcão implodindo por dentro. Só não falou. E a submissão,
ela nos impede, nós mulheres, de entrarmos em nossa Canaã. Mas como, Luci? Meu marido deixou todas as coisas para mim, ele não quer saber de se responsabilizar pelos suas funções como sacerdote. Tem que ser eu. E nós temos aprendido que quando nós levamos ao Senhor e nós começamos a deixar algumas coisas... Gente, Samuel sabe disso, que ele conviveu muito lá em casa. Eu pegava armários, tirava do lugar. Não vou tirar. Então, tá bom, eu tiro. Eu punho. Colocava no lugar que eu queria. E como eu sempre tive uma liberdade, eu glorifico a Deus por isso, que eu sempre tive uma liberdade solteira dentro do casamento, sendo casada. Reginaldo nunca impediu eu de estar fazendo as coisas, nunca me impediu de estar saindo, nunca falou assim, não faça, não pode, não quero que você faça isso, nunca. Ele sempre, se é uma coisa que realmente não é boa, então ele fala, melhor não. Mas não tem essa de colocar. Então, isso para uma mulher que já tinha uma personalidade fortíssima e vivida dentro de uma casa, viveu dentro de uma casa onde a mãe controlava tudo e todos. Porque a gente, infelizmente, nós levamos os hábitos dos nossos pais para o nosso casamento. Por isso, sempre nós devemos, sempre nos avaliarmos no que nós precisamos mudar. Isso eu preciso mudar. Isso eu preciso mudar. Não mudar o outro. Eu preciso mudar nisso. Eu preciso ser melhor aqui. Eu preciso me aperfeiçoar ali. Eu tenho que sempre colocar o eu nessa... A gente coloca o eu sempre para as coisas assim, o de exaltar, né? Eu sou boa nisso, eu sou boa naquilo, né? Mas aquilo que realmente é ruim, eu não coloco. Eu não olho. Eu faço de conta que não estou vendo. E a insubmissão, infelizmente, com as mulheres acontece assim. Então, devemos nos submeter ao Senhor primeiro, por fé, e também nos submetemos ao nosso marido, à palavra. Agora, podemos conversar e pode entrar no diálogo? Pode, por que não? Somos auxiliadoras, somos conselheiras, nós somos aquela que o Senhor colocou ao lado para falar. Mas se também o marido não quer ouvir, você não vai mandar, você vai para os pés do Senhor e vai colocar diante dele e falar, Senhor, está nas suas mãos, fazer o quê? É o Senhor. Então, até mesmo uma lâmpada dentro de casa, gente, eu não deixava nada, eu achava que estava tudo bem. Pintar a casa, Reginaldo chegava e eu ficava até me gloriando, que eu tinha pintado a sala, o quarto, tudo. Eu pintei. Aí hoje, quando a gente vai fazer, faz junto. É um pega para capar, mas a gente faz junto. E o Senhor tem trabalhado isso em mim. É tanto que quando chega, engraçado, mas toda vez que chega às aulas de submissão no Mulher Única, tem prova. Tu já passou a prova? Você já consegue se submeter? Eu gostaria que vocês saíssem daqui hoje, mulher. Principalmente você, que nós estamos fazendo estudo com vocês. E se analisasse, de verdade, aonde é que Satanás consegue fazer você pecar? Escreva. Coloca lá no seu caderninho lá, é aqui. Mas não tenha vergonha de você reconhecer aonde é que ele consegue atuar. Porque se nós queremos a nossa família no Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, nós temos que nos consertar. Temos que nos consertar diante do Senhor. E temos que deixar Ele moldar-nos como um oleiro. Moldar do jeito que Ele quer. E moldar dói. Moldar dói. Não pensa você que vai passar pela prova e não vai doer. Vai doer, mas o legal é quando é aprovado. Passei. Isso é que é importante. Para quê? Para que eu não coloque o Senhor à prova. Para que eu não deixe que Satanás ele tenha legalidade
para me impedir. E outra coisa, a submissão, ela não é privilégio das casadas. De novo eu falo, ela é por fé, obedecer ao Senhor. Então, filhos, se submete aos seus pais. Você se submete ao Senhor, porque como podemos dizer que amamos a Deus se nós não nos submetemos ao princípio dele? Não posso. É a mesma coisa de dizer eu amo a Deus, mas detesto. Gosto do seu, Norina, por isso que eu detesto a Norina. Ai, não gosto dela. Passar por ela, meu Deus, misericórdia. Oh, Senhor, eu te louvo, te adoro. O Senhor é meu Deus, maravilhoso. Oh, glorificado no céu. E a Honorina vem de lá para cá. E eu viro as costas, não quero nem saber dela. Então, se nós fazemos algo e não exercemos, estamos pecando. Então, quando falamos ao Senhor algo, né? Ai, porque eu sou obediente ao Senhor. Então, tá bom, minha filha, se submeta. Não, isso não, tá muito difícil. Que duro esse negócio duro. Não. Então, não é verdadeiro, tá? E, bom, se o meu marido estiver errado, como vou me submeter a ele? Vai. E a resposta é essa. Não precisamos ter um marido perfeito, se tivermos uma perfeita confiança no Senhor. Confiança no Senhor. Ah, Luci, mas você nem sabe. Lá em casa, confiança no Senhor. Confiar. Confiar e sempre confiar. Até o último dia da sua vida. Porque o Senhor, Ele opera no sobrenatural. A confiança, ela causa uma transformação sobrenatural. Amém? Aí, eu tinha mais 2 pecados aqui para estar falando, né, tratando, eu vou deixar para a semana que vem. Nós vamos orar. E fica assim um ponto para vocês. Chega diante do Senhor. O melhor lugar para nós estarmos é aos pés do Senhor, certo? E lá a gente pode estar totalmente nu. Nu mesmo. Tudo aquilo que a gente tenta disfarçar, né? Às vezes as pessoas as disfarçam bem na frente dos outros. E aí quer disfarçar também diante do Senhor. Numa oração que não chega no teto. Nós temos que começar, gente, nesse novo tempo, a reconhecermos aonde é que está a nossa falha. No que eu estou falhando? No que eu estou pecando? Por que eu ainda não tenho um pedacinho do céu na minha vida? Por quê? Por que essa terra que emana leite e mel ainda eu não cheguei, eu não consegui chegar até ela? Que tantos falam que ela existe. Olha, a lição está trazendo que ela existe. Que eu posso entrar com confiança diante de Deus. E eu posso realmente ver o Senhor agindo na minha vida. Porque quando o Senhor age na minha vida e a transformação na minha vida, os da minha casa também serão transformados. Amém? Nunca aquilo que você faz não é inútil. Tudo que você faz é em prol de Deus, para a sua casa. Nós estamos aqui congregando junto para quê? Nós estamos juntos aqui para ouvir uma palavra que nos traga conhecimento, que nos traga, aguçando a vontade de sermos melhores. Todas as semanas nós nos sentamos nesses bancos para ouvir algo que nos transforme do Senhor, não é isso? Porque se não é assim, não vale. Quando falamos dos pecados, santidade, nós vamos falar sobre imoralidade, o poder do sexo e a idolatria na semana que vem. Nós precisamos nos colocar diante de Deus, falar, Senhor, o que o Senhor vê em mim que eu preciso mudar?
Será que tudo está perfeito? Será que eu estou realmente fazendo, eu estou tendo em Gálatas 5, 23, onde vai estar o fruto do Espírito, será que eu estou tendo os frutos do Espírito na minha vida? Eu tenho eles? Eu exerço eles? Temos que pensar. Nós não estamos em tempo mais de picuinha, nós não estamos em tempo mais de ficar olhando os lados, o outro tem que olhar para dentro de nós. O que é que eu preciso mudar para ser verdadeiramente uma filha de Deus? Um filho de Deus. O que é que eu preciso mudar para que verdadeiramente, quando eu levantar as minhas mãos, eu possa glorificar o Senhor com um coração limpo? E eu possa saber que eu estou indo no caminho correto. Até o fim, não diz, em Filipenses diz, né, que nós desenvolvemos a salvação. Desenvolver a salvação. Você desenvolve todas as coisas. Para quê? Para o louvor e a glória de quem? De Deus. E para que os da nossa casa, eles também sejam também aqueles que vão ser abençoados. Então, uma mulher, ela não é preguiçosa porque ela deixa a lâmpada para o marido trocar, não. Ela só está deixando para ele ter o sentimento de que ele é importante dentro de casa. E é isso. Devemos deixar mais as coisas. Hoje em dia, se tem algo, eu falo, precisa fazer tal coisa. Se ele não faz naquele momento, ele vai fazer em outro. Mas eu não quero tomar mais parte disso. Eu não quero carregar mais o peso de responsabilidade de fazer coisas que não é da minha alçada. Não faz parte do que o Senhor colocou para mim ser dentro do meu lar. Eu tenho que ser exemplo. E os homens que chegarem lá para namorar minhas filhas, elas também têm que ser bênção na vida deles. Não só eles na vida delas. Tem que ser assim. Nós temos que ser bênção um para o outro. Para poder, até o fim, a gente ficar lixando um ao outro e ficar bem lixadinho. Amém?